Dia, Cleiton. Daliane, você vai colocar para gravar, né? Bom dia a todos. Bom dia. A leitura pode transformar o mundo. Aqueles que leem conhecem novos mundos, novas culturas sem sair do lugar. Hoje é um sábado letivo muito especial, pois vamos finalizar o projeto de leitura da Escola Estadual São Francisco, Árvore do Conhecimento. Temos o prazer de receber a escritora Rosana Wingenbach Ferreira, autora dos livros Sopa de Pedra e Relatos Insignificantes de Vidas Anônimas, para bater um papo conosco a respeito do prazer da leitura. Seja bem-vinda, Rosana. Obrigado, Cleide. Eu que agradeço pelo convite. Assim, eu fico muito feliz, porque eu fui aluna das duas escolas, né? Aliás, quando eu estudei ainda não existia municipal, era só estadual, né? Mas, assim, eu vivi minha vida toda nessa escola aí, e essa escola, assim, faz parte da minha formação. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande assim, hoje eu vou contar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a questão da leitura, e eu espero que os alunos, né, o que eu vou falar aqui hoje, que eles levem para eles, assim, para a vida deles, porque, assim como para mim a leitura foi muito importante, abriu muitas portas, então eu quero que isso sirva para todos, né? Mas então, primeiro eu vou falar o seguinte, gente, abre as câmeras aí, meninada, para nós conversar, para me ver a carinha de vocês, que eu não gosto de conversar com letra aqui não, ó, tem umas letrinhas só que fica aparecendo, eu gosto de ver a carinha de todo mundo. E outra coisa que eu vou falar, pode me interromper, se quiser fazer alguma pergunta, quiser falar, pode me interromper, viu? Então, gente, bom, deixa eu contar um pouquinho para vocês, assim, como que eu criei esse hábito de ler. Bom, primeiro assim, né, eu tive um pai que ele era um leitor muito, assim, muito assíduo, ele gostava muito de ler. Então, na minha casa, desde que eu me entendo por gente, tem livros à disposição, assim. Assim, eu acho que eu comecei a ler antes de começar a ler, antes de aprender a ler. Porque eu lembro, eu devia ter assim uns 5 anos, 6 anos de idade, eu ainda não sabia ler, e meu pai já me dava uns livrinhos, que aí eu olhava as figuras, e aí vinha com os disquinhos na época, que aí a gente colocava o disquinho para tocar contando a historinha, então eu ficava ouvindo a historinha, olhando os livros. Então isso aí, eu tenho essa memória muito forte na minha cabeça, já desde da infância mesmo, assim, de eu ter 5, 6 anos de idade. E a partir daí, eu fui, assim, uma pessoa, para quem não sabe, eu nasci em São Paulo, eu mudei aqui para a Vargem com 8 anos de idade, e lá em São Paulo eu vivia fechada dentro de casa, mas aí quando eu mudei para a Vargem, que aqui a gente ia para a rua, ficava solta, eu descobri que tinha uma biblioteca pertinho da minha casa, que antigamente a biblioteca na Vargem era lá no Brejo. Era lá onde é o cartório do Gili. Então, assim, eu ia lá, a semana inteira eu ia na biblioteca pegar livro, então eu sempre li muito, assim, eu pegava história em quadrinho, eu pegava os livrinhos lá que estavam à disposição, e sempre fui assim, fui lendo. Aí teve uma época que eu gostava muito dos gibis da Turma da Mônica, do Pato Donald, e aí eu lia muito esses gibis, e nunca parei, assim, na escola eu sempre frequentei a biblioteca, e até tem uma história engraçada que uma vez eu peguei um livro na biblioteca que chama A Ilha do Tesouro. E eu levei esse livro para casa e coloquei em cima de uma mesinha no meu quarto, assim. E no meu quarto tinha um corredor do lado, e eu tinha um cachorro muito grande. E eu sempre estava para a rua com a molecada, e meu pai ficava bravo porque eu ficava para a rua e esquecia de voltar para casa. E aí, em casa, mas esse livro estava picado para tudo quanto é lado, porque o cachorro subiu e pegou o livro da biblioteca e picou o livro inteiro no dente.
E esse meu pai ficou bravo e falou que eu não tinha responsabilidade, que eu deixei o cachorro comer o livro da biblioteca. E aí eu lembro disso até hoje, que eu nunca mais eu li A Ilha do Tesouro, que é um livro, é um clássico da literatura mundial. Então, eu nunca mais eu li o livro, sabe? Então, assim, eu lembro direitinho do meu cachorro comer o livro da biblioteca. E assim, aí a vida toda eu sempre li muito, e assim, a leitura, ela me ajudou muito assim na questão da escrita, do vocabulário, porque a gente, conforme a gente vai lendo, a gente vai ampliando o vocabulário da gente, vai facilitando as questões da escrita. Eu sempre gostei de escrever, sempre tive com a escrita presente, não escrita de livros, mas, por exemplo, na escola, eu já participei de concurso de redação, que uma vez eu ganhei um concurso de redação. Então, assim, a gente sempre, a leitura e a escrita, elas estão presentes na vida da gente. Então, a importância da leitura, ela trouxe para mim, assim, abriu várias portas. Por exemplo, depois que eu me formei, eu fazia trabalhos de faculdade com o pessoal, estudo assim. Se eu não tivesse vocabulário para escrever, eu não conseguiria fazer trabalhos e fazer, igual eu trabalho na prefeitura, eu já trabalhei muito montando projetos. Isso tudo, assim, é devido à leitura. E, assim, depois que eu comecei, agora há pouco tempo, em 2017, eu abri um Instagram para falar de livros, porque eu sentia muita falta, assim, eu lia os livros e eu ficava pensando assim, gente, mas eu não tenho com quem conversar sobre esses livros que eu leio. E aí eu montei um Instagram literário. E a partir daí eu fui conhecendo pessoas do Brasil inteiro. Eu tenho amigos hoje, assim, eu posso dizer que são meus amigos, mesmo que a gente bate papo, conversa pelo WhatsApp, através dessas leituras. Então, assim, eu queria contar para vocês assim, algumas coisas que aconteceram depois que eu comecei com esse Instagram literário, tudo. Porque, assim, antes, o que eu fazia? Eu queria procurar um livro para mim ler. Aí eu ia no site das lojas e ficava lendo a sinopse dos livros lá, o resumo, para ver se era um livro que me interessava ou não. Depois que eu abri esse Instagram literário, eu comecei a conhecer pessoas que também faziam a mesma coisa. E aí, a partir daí, eu comecei a conhecer livros novos, conhecer outros tipos de literatura que... Desculpa, gente. E a partir daí eu não parei mais. Então eu leio assim, eu leio constantemente. É um hábito que eu tenho. Assim, é uma coisa, eu não estou falando isso não é para competir, para nada, mas eu leio uma média assim, de 50 livros por ano, porque eu leio muito, eu gosto. E a partir daí eu comecei a ver muita coisa diferente, fui pesquisando, fui estudando. E aí eu queria comentar com vocês assim, um pouquinho, né, dessas experiências que eu tenho tido. Então, eu queria mostrar para vocês primeiro um livro. Eu vou contar a história de uma professora lá do Rio Grande do Sul. Ó, esse livro aqui chama Vamos Comprar um Poeta, é do o autor Afonso Cruz. Esse livro aqui, esse autor, na verdade, ele é um autor de Portugal. É um autor vivo, ele está produzindo hoje. E aqui no Brasil, ele é publicado por uma editora que chama Dublinense. E aí, uma professora do Rio Grande do Sul, ela chama Ange Visoto. Depois, se vocês quiserem seguir ela no Instagram, é só procurar Ange Visoto. Ela fez um trabalho com os alunos dela. Eles leram o livro, né? Vamos Comprar um Poeta. E assim, essa história aqui, eu estou mostrando esse livro que é uma história muito interessante. É um mundo onde a cultura foi proibida. E aí, as pessoas, elas têm assim, a chance de comprar um poeta na loja. Como se você fosse comprar um cachorro no pet shop, você compra um poeta. Nessa história aqui.
Então, assim, é uma história de uma família, e aí a menina, ela quer um poeta, ela fica lá insistindo com o pai, com a mãe, eu quero um poeta, eu quero um poeta, e eles vão na loja, né, comprar esse poeta, ela escolhe, né, o poeta, assim, dentro das características que ela quer, e aí é uma história muito interessante. Então, essa professora, a Ângela Isotto, os alunos leram, e ela mandou fazer, assim, eu acho que ela mandou fazer numa gráfica, eu não sei como que foi a história. Esse bonequinho aqui, que é o poeta, esse bonequinho da capa, ela mandou fazer ele em tamanho natural, de papelão. E colocou esse poeta numa praça, no centro da cidade. É uma cidade pequena também, lá do Rio Grande do Sul. E ela foi e colocou esse poeta lá na praça. Só que ela não contou para os alunos, não. Então, ela fez um trabalho com eles e falou, gente, agora nós vamos todo mundo para a rua, vocês vão escrever um poema e vão num papel, e nós vamos procurar um poeta aí na cidade e vamos colocar o poema dentro do bolso do poeta. E levou esses meninos para a rua. E aí, quando eles viram o poeta lá no centro da cidade, eles ficaram encantados, né? Então, assim, ela tirou fotos, tudo. E eu não sei como o autor, o Afonso Cruz, que está lá em Portugal, ele viu essa foto da professora, entrou em contato com a editora dublinense aqui no Brasil, e a editora dublinense contou a história dela. Então, se vocês forem lá no Instagram da editora dublinense, lá no feed deles, vocês vão encontrar a história, essa história que eu estou contando para vocês. Aí a editora fez um monte de propaganda, mandaram kits para essa professora, sabe, de livros. Então, assim, foi uma história interessante, né, que aconteceu, que eu falei, eu queria contar, e aproveitando já para indicar esse livro aqui para vocês, que é um livro muito bom, que quem puder ler, vocês vão gostar. E assim, o que a gente, na minha opinião, como que a gente pode criar esse hábito de leitura? Porque não adianta também a gente pegar um livro, não adianta, eu digo assim, ó, eu pegar um livro que eu não estou entendendo nada e insistir para ler ele, eu não vou conseguir criar hábito de leitura assim. Então, a gente tem que procurar ler o que a gente gosta, para depois a gente ir amadurecendo como leitor, pegando coisas mais complicadas, mais difíceis. Então, a gente começar, a idade de vocês, dos alunos aí, a gente começar a ler coisas do interesse da gente. Igual assim, o ensino fundamental, por exemplo. Existem autores que, para a idade do ensino fundamental, como, por exemplo, o Pedro Bandeira, ele já escreveu mais de 100 livros, ele tem um livro que chama A Droga da Obediência, são livros para pré-adolescentes. A gente tem a Paula Pimenta, que é uma autora também que escreve para essa faixa etária. A gente tem a Thalita Rebouças, que eu não sei se vocês conhecem, ela apresenta o The Voice Kids. Ela apresenta assim, ela entrevista as crianças lá no intervalo. Então, ela é autora e ela é muito, assim, ela é muito famosa junto dos adolescentes. Quando ela faz palestra em algum lugar, aquilo lota. Parece show de rock, assim, as palestras dela, de tanto adolescente, sabe? Os meninos querem tirar foto, pegar autógrafo. Então, assim, tentar ler esse tipo de livro que vocês gostam e criar esse hábito. Então, assim, eu trouxe vários exemplos para vocês. Eu vou começar por um clássico da literatura mundial, que é um livro que eu gostei demais, que eu li. Primeiro, eu quero perguntar para os meninos aí. Vocês já ouviram falar do Frankenstein? Quem vai responder? Já. Sim. Eu já. Já. E quando fala em Frankenstein, vocês pensam o quê, assim? Vocês lembram do quê quando falam em Frankenstein? Em Halloween, né? Por quê? Você acha que o Frankenstein é o quê? Um vampiro. Um zumbi com parafuso na cabeça. Pois é. Mesmo. Todo mundo pensa que o Frankenstein é aquele monstro lá que tem aquele parafuso na cabeça, ó. Mas, na verdade, quem lê o Frankenstein vai entender. O Frankenstein é o médico que cria o monstro.
O monstro, ele não tem nome. Então, assim, essa aqui é a história de um médico que ele decide criar um ser humano, assim, muito evoluído, só que alguma coisa dá errado. Então, o que acontece? Esse monstro, quando a gente lê, ele não é aquele monstro que a gente vê na televisão, que eles fazem os filmes. Ele é um monstro, ele não tem pele. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Não, mas eu acho que não tem foto nesse livro. Então, o Frankenstein, assim, o doutor Frankenstein, ele vai para o laboratório e tenta criar um ser humano muito especial. Aí dá tudo errado, aí o monstro foge, e aí eu não vou contar, porque aí quem quiser ler, vai ter que ler o livro para entender o que acontece. Então, ó, esse é um livro muito legal para a gente ler, para a gente entender, e esse livro aqui, ele traz muitas questões, assim, não é só pensar, o monstro fugiu e pronto, acabou. Não, ele traz questões sobre o ser humano, sobre a ética, né? Por que a gente quer sempre ter um ser humano perfeito? Nós não somos perfeitos, gente. Nós não somos todo mundo igual, nós não somos, cada um tem uma característica. Então, esse livro, ele traz de áudio, ó, no YouTube. Então, é um livro legal para vocês procurarem, viu? Outra coisa que eu gosto de ler, olha lá, ó, esse livro treina a linguagem mais culta. Na verdade, esse livro aqui, gente, ele foi escrito no século, acho que 19, por uma mulher. A autora desse livro chama Mary Shelley. Então, pensa a cabeça dessa autora lá no século 19. Como que ela foi imaginar uma história de ficção científica? Porque isso aqui é uma ficção científica. Ela pensou assim, um médico dentro de um laboratório, criando um ser humano. Hoje a gente não tem aí as crianças de fertilização in vitro. Naquela época não existia isso. Então, assim, ela foi uma mente muito evoluída para a época dela, a Mary Shelley. Então, assim, é uma história bem legal de vocês procurar. Outra coisa que eu gosto, assim, de ler e gosto de indicar são os quadrinhos, gente. Hoje, a gente tem, assim, A gente, é lógico que existe aqueles história em quadrinho de banca de jornal, a Turma da Mônica, igual a gente está acostumado, mas hoje existem quadrinistas famosos no Brasil e no mundo inteiro que ganham prêmios com seus quadrinhos. Então, assim, a gente tem quadrinhos políticos, por exemplo, ó, eu vou mostrar isso aqui, ó, ele é grosso. É um quadrinho, ó, tá vendo? Ele é todo em preto e branco, e é um quadrinho bem grande que também, assim, foi muito falado esse quadrinho, ó, chama Persépolis. A quadrinista, ela chama Marjane Satrapi. Esse quadrinho, ele conta a história das mulheres eu não sei se é na Palestina ou no Afeganistão. Não, é no Irã. No Irã. Então, ele vai contar, assim, o que as mulheres passam na cultura muçulmana. Você vê que elas precisam usar o véu na cabeça, elas não podem andar sozinhas na rua sem a presença de um homem. Então, assim, nesse quadrinho ela vai contar tudo essa questão da mulher, né, na sociedade muçulmana. Então, é um livro que, além de você estar lendo um quadrinho, que é muito legal a gente ler quadrinho, é um livro que vai ensinar história para a gente. Então, assim, eu indico. Eu até tenho um outro quadrinho, que esse eu ainda não tenho, eu tenho vontade de comprar ele, que chama Maus, de maldade, Maus. O Maus, ele conta a história do Holocausto, lá da época do Hitler. Então, assim, é um quadrinho também muito famoso, que fez muito sucesso. Esse eu ainda não tenho, eu quero comprar ele para mim. Tem um outro quadrinho, lá, a Tatiane, a criação do Dr. Frankenstein é baseado, e sumiu para mim aqui. Sumiu aí, se vocês quiserem ler aí, lê pra gente, fala alto aí. Fala, Tati. Nossa, o meu já está atrasado, gente. É porque é o seguinte: a criação do Dr. Frankenstein, que não é o Frankenstein, né? Não tem esse nome, ele é criado, ele vai do princípio alquimista da criação do Golem, né? Que já era uma lenda que a autora né, vinha fazendo, que era, né, criar um ser humano artificial.
E assim, eu queria comentar uma coisa, eu fico com muita dó dele, porque ele é profundamente sofrido, né? É verdade. Nossa, dá muita dó dele, assim. Dá, porque Do que ele assim, todo mundo passa. pensa que ele é um monstro, que ele é mau, que ele é. Não, na verdade, ele é o oprimido da história. Nossa, Né? e ele é profundamente triste, né? Aí eu tava Isso. rindo aqui, você falou dele, eu tenho um Boris Karloff aqui, ó. Fica do E meu na lado aqui, que verdade, é ele. então, e na verdade, assim, essa figura do Frankenstein que a gente conhece, assim, alguém criou ela, mas aqui no livro, a gente tem uma criatura que ela não tem pele, que ela fica assim com os músculos, tudo aparecendo, sabe? Assim, então, dá a impressão de uma pessoa desfigurada. É interessante. Por isso que é legal a gente ler. Mas é legal. Então, quer ver outro quadrinho que eu tenho aqui, que eu queria mostrar para vocês, que assim, eu gosto de ler também quadrinhos, tem muitos, tem vários, tem quadrinistas brasileiros, gente, que, nossa, eles fazem cada coisa mais linda. Tem essa coleção, é uma série, ó, que chama O Árabe do Futuro. Aí tem o volume 1, ó, o volume 2 e o volume 3. Aí cada uma, ó, fala assim, ó, é uma juventude no Oriente Médio. Aí tem uma que é de 78 até 84, aí a outra de 84 a 85, a outra de 85 a 87. E isso aqui, o autor, ele quis mostrar um panorama do que era ser jovem no Oriente Médio. Então, assim, o autor chama Riad Satuf. Então, ele era um estudante, ó, da Síria, e então ele retrata, ó, esse já é colorido, mas é um colorido assim, ó, tudo de uma cor só. Então, quer ver os outros? Cada um é de uma cor, eu acho. Não, peraí. Tem umas partes, ó, que é amarela, outras partes é azul. Tá vendo? Ó? Então é um quadrinho também muito interessante para a gente entender um pouquinho, né, lá como que são os costumes do Oriente Médio, ó, chama O Árabe do Futuro. E outra coisa que eu já li, mas assim, esse eu não leio muito, mas eu já achei muito interessante e que eu queria perguntar aos meninos. Vocês já leram mangá? Alguém de vocês? Qual? Qual? Não, eu Professor, nunca eu vi. já li mangá, já li de Kimetsu no Yaiba, vários. Olha, tem uns entendidos aí mais do que eu, porque então, o Kaique, então me conta uma coisa, como que a gente lê o mangá? De trás pra frente. Parabéns, eu ia falar isso. Para quem não sabe, gente, os mangás, eles são quadrinhos japoneses, né? Por isso que chama mangá. Ó, eu tenho uns mangás aqui que chama O Cão que Guarda as Estrelas, ó, são 2 volumes. E o mangá, ele é lido de trás para frente. A gente não lê normal, você abre o livro assim, se você começar do início, você vai pegar o fim da história. Então, ô Kaique, então me conta uma coisa. Quando você leu a primeira vez, você sabia que era lido de trás para frente? Não, da primeira vez eu já vi logo o mangá, eu vi tudo certinho, já vi, pensei que era normal, que nem você lê um Ah, livro. Eu fiquei sabendo só do final. aí você leu tudo de trás para frente e não estava entendendo nada da história, Abre né? a câmera, Uhum. Kaique, para a gente ver. Abre a câmera aí. Tá bom, só um minutinho. Sumiu, Kaique. Foi vestir uma blusa. Ele diz que é tímido. Ah, é tímido? Não, aqui não tem ninguém. Ué, dentro da sala de aula a gente tem que olhar uns para os outros, ué, porque aqui é a mesma coisa. Ué. Então, gente, enquanto o Kaique não abre a câmera dele, ó. Então, eu tenho esse mangá, chama O Cão que Guarda as Estrelas. É um mangá triste que a gente tem que ler com um lenço do lado para enxugar as lágrimas.
Mas é lindo, é a coisa mais linda, é a história de um cachorrinho com seu dono. Então, assim, a gente vê que os traços dos japoneses, eles são diferentes. Eu não sei porque, eu acho que talvez pelo japonês ter o olho meio puxadinho, eles fazem os olhos grandes, né, dos personagens. Então, assim, o mangá, ele é lido de trás para frente. Então, assim, quem quiser, tiver interesse em procurar os mangás, ele é lido de trás para frente. A gente começa sempre do final. Assim como os japoneses escrevem assim, ó, em pé, os quadrinhos deles também são feitos dessa maneira. Então, assim, ó, tem vários. Ah, lá o Kaique, ó. Ô, Kaique, então conta aí um pouquinho como que foi Como que você descobriu os mangás? Descobri vendo com o meu amigo, Anthony, aí a gente começou lendo junto. Aí vocês compraram, assim? Não, na verdade foi mais um pouquinho primeiro eu, que tipo, eu já assisti um pouquinho de anime, aí eu fui conhecendo os mangás. Então você deve saber, quem escreve os mangás, como que chama? Os japoneses, normalmente também, no início Não, da capa do livro tem também. mas tem um nome, o escritor do mangá, ele tem um nome, você sabe o nome dele? Ah, depende do mangá. De Naruto é Akira Toriyama. Não, mas eu digo assim, ó, quem escreve mangá é chamado mangaka. Você sabia disso? Ah, nesse sentido, sim, isso eu sei. Então, aqui no Brasil a gente chama de quadrinista, né, cartunista, lá os escritores de mangá são chamados mangakas. Então vocês procurem os mangakas aí na internet que vocês vão achar gente boa aí que faz mangás. Então, gente, ó, tá vendo? Eu costumo assim, ó, eu leio de tudo. Eu leio, é lógico que eu leio assim coisas que eu gosto, mas assim, por exemplo, eu não gosto de livros de terror. Não sou muito fã assim. Tem um autor que é o Stephen King, que ele escreve muitos livros de terror, de horror. Não é o meu estilo, eu não gosto. Mas para quem gosta, tem muitos livros. Eu gosto muito assim de literatura brasileira. O Sid Clay me contou que no projeto de vocês aí cada faixa de alunos escolheu um livro para ler, né? Então parece que teve o Diário de Anne Frank, que ele me falou, que é um livro muito bom para a gente entender a história do nazismo, do Holocausto, né, da época do Hitler, quando o Hitler, né, fez a loucura de matar milhares de judeus. Então, assim, é um livro muito interessante para a gente entender esse período. A Anne Frank ficou, né, escondida, né, e foi escrevendo esse diário dela para não ser capturada pelos nazistas. E um livro também que eu acho interessante, que é mais ou menos o mesmo tipo do diário de Anne Frank, é o Eu Sou Malala. Só que a Malala, eu acho que ela é do Afeganistão mesmo. Ela também teve que se refugiar, sair do país. Eu acho que vocês já ouviram falar da Malala. Hoje ela não mora mais lá no Oriente Médio, acho que ela mora nos Estados Unidos. Ela virou uma defensora, né, dos direitos das mulheres, que lá as mulheres não podem estudar, e ela queria estudar, e o pai dela queria que ela estudasse também. Então, quando o país foi dominado por aqueles grupos radicais, ela foi baleada. Então, assim, é um livro que ela conta a história dela, assim como a Anne Frank conta o que ela passou durante o nazismo. Então, é um livro bem legal. É o Eu Sou Malala. Aí, nessa linha, tem um livro, gente, que eu adoro ele tem o filme também. Se vocês procurar o filme, é esse aqui, ó, O Menino do Pijama Listrado. Esse livro, ele conta a história de dois meninos que eles se tornaram amigos, só que eles brincavam, um de cada lado de uma cerca do campo de concentração nazista. Então, um dos meninos, ele era judeu, então ele estava preso num campo de concentração com pijama, fala pijama listrado, porque os nazistas, eles davam tipo um uniforme
para as pessoas que eles capturavam, dava tipo um pijama listrado. Então, quem estava dentro do campo de concentração só usava essa roupa. E aí esse menino ficava de um lado da cerca e o outro menino, que era filho de um dos soldados lá do Hitler, de um dos militares que trabalhavam por Hitler. Então, os dois fazem amizade através da cerca do campo de concentração. Então, é um livro muito bom, assim, muito legal para a gente ler. E tem um filme também, vocês podem procurar, O Menino do Pijama Listrado. Alguém vai falar? Bom dia. Eu queria só ressaltar que esses dois livros que você falou agora, a da Malala e do Pijama Listrado, eles têm na biblioteca, viu? Quem tiver interesse de procurá-los, eles são até bem lidos, né? Os meninos adoram ler eles, mas assim, quem não teve a oportunidade de ler ainda, tem os dois na biblioteca, e tem mais de um exemplar. Parece que o Malala tem uns 5, 6 exemplares. É só isso. Então. Aí, ó, tá vendo? Então já tem o da Malala. E esse autor aqui, ó, que é o John Boyne, ele escreveu um outro livro também que chama O Menino no Alto da Montanha, que também é um menino que foi criado dentro da casa do Hitler. Ele era, tipo assim, como se fosse dos criados lá, dos empregados da casa. Então, conta essa história também desse menino que foi criado dentro da casa do Hitler. Então, são dois livros desse autor que é bem legal, assim, para a gente entender esse período, né, do nazismo na Alemanha. Rosana, Oi? Inclusive, teve vários alunos que leram o livro da Malala, sabe? Teve várias fitinhas deles, já leram. Eles estão lendo e tem ele aqui. Oh, mas que bom, então, ó, porque aí, agora, ó, tá vendo? Por que a importância da gente ler, né? Vocês estão vendo na televisão, ó, que o Afeganistão foi tomado pelo Talibã de novo, depois de 20 anos. E o Talibã, eles são muito radicais nas opiniões deles. Então, para a gente entender o mundo que a gente vive, o que está acontecendo ali, a gente precisa ler. Então, ó, se vocês lendo o Eu Sou Malala, vocês vão entender um pouquinho do que é esse pessoal do Talibã, da Al-Qaeda, desses grupos terroristas, né, que dominam a região. Então, por isso que é interessante a gente sempre estar lendo, sempre estar pesquisando, né? E o Sid Clay me falou também que o pessoal foi o Anne Frank, parece que o ensino médio escolheu Helena, do Machado de Assis, né? E teve o outro, eu esqueci, qual que foi o outro livro que a turma escolheu? Então, Machado de Assis, gente, ele é um dos grandes autores brasileiros, né, que a gente tem. Particularmente, eu acho que, assim, ele é um pouquinho mais difícil. Anne de Green Gables, é isso mesmo. O Anne de Green Gables tem a série também na Netflix, né, que é a história de uma menina, que ela é órfã, né, ela vai morar, por acaso lá, ela vai morar com um casal de irmãos, né. Então, uma história muito bonita, assim, eu já vi a série, os livros eu não li, não, mas eu já vi a série e é bem legal também. Agora, o Machado, por que assim, eu acho um pouquinho mais difícil? Mas não que seja impossível da gente ler, não, e a gente tem que ler mesmo. É porque o Machado de Assis, ele escreve numa linguagem também lá do século XIX, então, assim, é uma linguagem mais rebuscada. Ele vai falar muito sobre a sociedade daquela época. Então, quando a gente lê, por exemplo, o Helena, ou a gente lê o Casmurro, que são livros famosos dele, a gente às vezes tem algumas palavras, alguma coisa que a gente não entende muito bem, porque era o jeito que ele escrevia na época. Mas ele é um ótimo escritor, e ele é, lógico, um dos mais famosos que a gente tem, né, na literatura brasileira. E um livro dele que eu indico é uma novela. A gente fala novela porque o romance é uma história mais grossa, né? Assim, maior. O conto é uma história curta. E a novela está entre o conto e o romance. É uma história que não é nem muito grande nem muito pequena. Então, ele tem uma novela que chama O Alienista, que é um dos meus preferidos, do Machado de Assis. O alienista, ele é um médico, né? Na época, hoje a gente chama de psiquiatra. Mas na época, lá no século XIX, eles eram chamados de alienistas.
E ele chega lá na cidade e começa e cria lá tipo um sanatório lá, acho que chama Casa Verde, se eu não me engano, e cria um sanatório e começa assim a ver características na população e começa a internar a população. Não, você tem que ser internado porque você é louco por causa disso. Aí interna outro, ó, você é louco por causa disso, e vai internando todo mundo. E aí, quando chega no final, eu não vou contar. Então, assim, é uma crítica também, né, à sociedade, porque, assim, eu entendo esse livro como uma crítica àqueles que estavam fora do padrão da época. Então, por exemplo, se uma mulher, ela não queria ser dona de casa, faz de conta, ela queria ser escritora, ela estava fora do padrão da época. Louca. Mulher tem que ficar na beira do fogão e do tanque, aqui nessa sociedade aqui. Então, ela era internada. Entendeu? Então, isso é uma crítica, né, à sociedade, e hoje as coisas mudaram, né, mais ou menos, mas assim, é bem interessante da gente ler. Mas aí, gente, a gente tem livros, já que eu estou falando de críticas à sociedade, a gente tem alguns livros que a gente chama de distopia. Distopia são histórias que se passam no mundo pós-apocalíptico. Vamos dizer assim, que aconteceu uma guerra, uma coisa, e destruiu o mundo todo, e aqueles que restaram estão tentando sobreviver ali. Isso aí é uma distopia. Então, a gente tem umas distopias que são muito interessantes para a gente ler. Por exemplo, esse livro aqui, ó, chama Fahrenheit 451. É um autor, Ray Bradbury, que chama. Esse livro aqui também é uma crítica, lógica, é uma distopia, se passa no futuro, e ele é um livro onde a história dele nessa sociedade aqui, livros são proibidos. A gente não pode ter acesso a livros, porque se você ter acesso a livros, você vai questionar o governo. Então, é uma crítica, né? E aí, o que acontece? Aqui tem um grupo dentro desse livro, dentro dessa história, que eles são treinados para queimar livros. Então, eles vão de casa em casa, como se fosse a polícia entrando dentro da sua casa e vistoriando sua casa toda para encontrar livros. Se eles vão na casa de alguém e encontram livros, eles colocam a pilha de livros lá fora e tacam fogo. Então, nessa sociedade aqui, é proibido ler. Então, é um livro bem legal também, Fahrenheit 451, que é um livro bem... Então, assim, a gente tem que ir lendo e vendo essas questões. Isso aqui, ó, já que nós falamos sobre o nazismo, a época do Hitler, vários livros foram queimados, livros que eles achavam que não era bom as pessoas lerem, porque quanto mais inteligente a gente fica, mais a gente questiona, mais a gente cobra os direitos da gente. Então, ler faz a gente ser um ser ativo na nossa sociedade. As pessoas que não leem, elas acatam tudo que fala para elas. Se eu chegar a falar, não, é assim, pedra é pau, ela vai achar que é verdade, que pedra é pau. Então, isso quanto mais a gente lê, mais inteligente a gente fica e mais questionador a gente fica. Então, são essas críticas que são feitas nessas histórias, né? A gente tem um outro também, ó, que é A Revolução dos Bichos. Esse livro aqui é bem legal, porque os personagens, eles são animais. Só que eles são é como se fosse a sociedade. Aqui a gente tem, assim, eu li já faz um tempo, eu não vou lembrar. Revolução Russa, retrata a Revolução Russa. Explica aí, professor, então, esse livro, para os meninos. Pode falar, Bom dia, professor de História, Flávio Manuel. Esse também tem um filmezinho também foi produzido há muito tempo atrás, então é um filme que tem uma baixa qualidade visual, mas ele contextualiza. O livro é um pouco melhor, eu costumo dizer, tem algumas pequenas diferenças que o livro é melhor que o filme. Ele retrata a história da antiga União Soviética, onde teve a revolução, que o povo, o proletariado, né, o povo, assume o poder durante de um tempo. Na história real, esse povo que lutava contra vários abusos de um governo autoritário, quando ele assume o poder,
ele também se torna autoritário. Autoritário. E aí Eu não Sim? lembro assim, eram os porcos e eu Isso, não lembro. aí agora eu vou contextualizar com o livro. No Ah. livro, é uma grande fazenda onde os animais tomam o poder, né? Os animais assumem o poder, expulsa os donos humanos da fazenda, e aí o porco, ele é o chefe dos animais. E aí, naquela visão de tentar falar para os animais, agora nós vamos ser autossuficientes, nós é que vamos cuidar da nossa própria alimentação, e aí o porco fala assim, determina algumas leis. Nunca poderá nenhum animal dormir na cama. Só que aí passa um tempo, o porco está dormindo na cama. Né? E aí, não, porque ele muda a lei. Nunca nenhum animal poderá dormir na cama, a não ser que seja o porco. Aí ele coloca que só ele pode dormir na cama. E, é o 1984. E se por assim em diante, acaba que os animais acabam sendo mais oprimidos do que antes, tem que trabalhar mais, sofrer muito mais, começam a ter limitações alimentares, né? Começa a faltar alimento, e acaba que o porco começa a fazer negociatas como eram feitas, e o porco se torna um grande tirano. Ou seja, ele retrata o que realmente aconteceu de fato, a Revolução do Proletariado, que durou pouco tempo, porque o povo, quando assumiu o poder, se perdeu também. Não conseguiu ter aquela mesma visão social que eles tinham quando eles lutavam. Na hora que eles assumiram o poder, eles se tornaram não socialistas, como é o que eles defendiam. Então, eu não lembrava, porque já tem bem tempo que eu li, ó, tem alguém falando da biografia do Gandhi, ó, quando começou o extremismo do Talibã. Então, e falando nesse livro, eu falei daquele quadrinho, Maus. O Maus também são animais, se eu não me engano, porque eu não li ele ainda. Os nazistas, acho que são os ratos, e os judeus, eu não sei, assim, eu sei que tem os ratos, também é retratado como animais, o quadrinho. Então é bem legal, né? Eu acho interessante, como você citou alguns termos aí, alguns tópicos, mas eu sempre falo nas minhas aulas, a leitura, ela consegue nos transportar para um tempo diferente, né? Ela é atemporal, para uma cultura diferente, como você colocou com exemplos de outras culturas, e é muito importante o leitor conseguir contextualizar. Porque se você pega uma história e lê e fala, aquilo é uma história que não tem nada a ver com nada, aquilo vai ser só algo que você leu e acabou. Se você consegue contextualizar, trazer para uma realidade, como você citou, o Talibã agora assume lá... Então, qual que é a história que tem a ver com isso? Eu aprendi, eu tenho referências, o que a gente acabou de citar, um livro que retrata sobre uma questão da Revolução Russa. Eu aprendi, isso pode acontecer de novo? Isso tem termos políticos que possam vir a acontecer? Então eu consigo trazer para o meu mundo, que a gente às vezes acha que é um mundo muito simples. Nossa, eu sou aqui do interior, aqui não acontece nada, tudo Não acontece assim. aqui. A história da humanidade, ela é feita passo a passo, pessoa por pessoa, no seu espaço. Então, todos estão participando. E aí, quando você faz essas leituras, muito bem colocadas por você, você vai tendo esse conhecimento, vai ser agregando bagagem, e aí que é o ponto diferencial. E aí você tem como julgar, você tem como determinar, você tem como achar, isso é assim por causa disso. Eles estão certos ou errados, mesmo que a sua opinião não condiga com a do outro, mas pelo menos você tem um ponto de partida. Então é muito importante, o conhecimento não ocupa espaço, leitura sempre vai ser importante. E mesmo que seja, às vezes a gente pensa assim, uma leitura boba, um livrinho bobo, alguma coisa, a gente vai tirar daquilo, né? Sim. Então, eu acho assim, eu falo por mim assim, porque quando eu estava na escola, eu tive assim, aquela questão de, eu odeio Machado de Assis, eu odeio José de Alencar, porque assim, eu não entendia muito bem. Então, assim, eu acho importante a gente ler, começar, né, lá mais cedo, a ler coisas que a gente gosta, para a gente ir melhorando o vocabulário da gente, para a gente ir melhorando como leitor e ler esses livros que a gente acha difícil, então ele não vai ser difícil depois para você.
Então, a Então, gente, por isso que o hábito, né? deixa eu dar um relato pessoal aqui. Eu sempre eu trago para a minha própria vida as questões. Eu sou dislexo. Eu tenho uma certa dificuldade na hora de escrever. Se eu não prestar atenção, eu vou errar com certeza. Na hora da leitura, eu preciso ler 2 vezes para mim ver que não está errado, e são coisas muito... Quem sabe o que é dislexia, às vezes é uma coisa muito simples, é trocar um P pelo um R, que você fala, não tem como trocar, mas tem hora que troca. Então, a leitura, muitas das vezes, para mim, era difícil no começo. E eu não gostava de estudar. Enquanto aluno, eu não gostava de ler, não gostava de estudar, porque eu tinha muita dificuldade. E aí eu comecei a me auto-estimular. Então, eu começava a fazer a leitura de livro, eu lia a mesma página 3 vezes. Aí depois que eu passava para a segunda página, aí eu lia mais 3 vezes a segunda página e por assim em diante. Então, às vezes, o tempo, como você disse, que lê 50 livros no ano, eu nunca consegui ele, porque eu tenho um tempo diferente. Só que nesse tempo que eu fazia essa leitura lenta, por ter essa dificuldade, eu comecei também, a cada passo da leitura, tentar entender a leitura. Então, enquanto professor de História e Filosofia, eu começava a buscar por que o autor pensou assim, naquele pedacinho. Por que é assim? Ah, lá atrás ele falou isso. Ah, então agora deixa eu ver o que tem aqui adiante. E eu comecei a montar dentro da minha cabeça as informações que o texto trazia, e aquilo ficava interessante para mim. Foi uma forma de hoje eu ter mais vontade, gostar, buscar esse entendimento. Então eu acho que assim, tem muito disso, que cada um vai conseguir também, de certa forma. No primeiro ano de faculdade, gente, de história, cheguei lá, um professor deu um texto, eu juro por Deus, eu li o texto 10 vezes, eu não entendi nada. Eu falei, gente, mas o que esse homem está falando? O que é isso? Eu lia, e eu falei, gente, eu não consigo, não sabia. Hoje, esse mesmo texto, para mim, é muito simples. Por quê? Porque você vai construindo a bagagem. Então, como você colocou, a leitura de quadrinhos, que é muito simplesinha, muito bobinha, entre aspas, vai te dar o degrau para você depois ler um Friedrich Nietzsche lá na frente. Verdade. E assim, essa questão, vamos supor, se você conseguir ler um livro por mês, a hora que chegar no final do ano, você já vai ter lido 12. Né? Então, é igual você falou, cada um o seu tempo. Eu também, eu não tenho muito tempo, então eu leio na hora que eu deito, eu leio um pouquinho, uma meia horinha, eu fico lendo. Então, assim, sábado, domingo que eu pego. Então, a gente, devagarzinho, a gente chega lá, né? Ô, Rosana, fala um pouquinho para nós sobre os seus livros. Vou falar. Deixa eu só completar a última coisa que eu queria falar, Cleide. É porque, assim, ó, a gente pensa que a gente lê, chega lá na biblioteca, pensa assim, é tudo autor que já morreu, que tá... Igual, por exemplo, George Orwell, a gente pega livros lá na biblioteca de tudo de autor morto. Só que tem muita gente, mas muita gente produzindo literatura, tanto no Brasil como fora do Brasil. E no meu Instagram, o meu grande objetivo lá é mostrar os autores nacionais que estão escrevendo agora, atualmente. Então, eu tenho feito muitas amizades por lá com autores. Então, assim, eu procuro ler os autores de agora, porque é uma forma que eu tenho de ajudar esses autores também. Essas pessoas, elas escrevem porque elas querem que as pessoas leiam. Então, assim, às vezes tem pessoas que não estão lá por uma grande editora publicada, ela é publicada por uma editora pequenininha. Então, assim, eu tento dar essa oportunidade também para esses autores. Então, eu vou dar um exemplo só de 2 livros de autoras que estão vivas, estão trabalhando, estão escrevendo e que têm histórias bem interessantes. Então, assim, a primeira delas, ela chama Socorro Racioli. Ela se eu não me engano, ela é do Ceará, ela é nordestina. Ela está morando fora do país agora, porque eu acho que ela estuda, ela faz... eu até não sei onde ela está morando. Mas ela tem um livro, que chama A Cabeça do Santo, que é um livro muito interessante, que ela criou esse livro a partir de
de uma reportagem que ela viu no jornal. Ela viu no jornal uma reportagem que fizeram de uma cidade lá no Nordeste, onde eles foram tentar construir um Santo Antônio, de uma estátua enorme lá do Santo Antônio. E eu não sei o que aconteceu, se o prefeito saiu, entrou outro e não quis dar continuidade na obra, e virou aquela coisa lá. E essa cabeça do Santo Antônio ficou jogada lá nessa cidade, criando mato. Então, ela viu essa história e ela escreveu uma história sobre a cabeça do santo. Então, é muito legal esse livro aqui. Ele tem coisas absurdas que acontecem aqui, né? Tudo. Na verdade, essa capa aqui, ó, ela é uma luva, tá vendo? Ó, aqui são os cactos. Ó, a capa verdadeira mesmo, ó. Então, eles colocaram essa capa por fora. Então, essa é uma foto, Rosana? O de dentro é uma foto ou é uma pintura? Não, é uma foto. Ó, uma foto. Tá vendo? Ó, do sertão nordestino. Lindo. Então, essa história aqui, gente, ganhou o prêmio José Saramago, que é um prêmio internacional. E ela ganhou, ela dá aula na Universidade Federal do Ceará, essa professora, a Socorro Acioli. Então, é uma autora viva que ela merece ser lida, ela ganhou prêmio com esse livro, que eu gosto muito. E tem uma outra autora, essa é de Belo Horizonte, eu até fiz uma entrevista com ela no meu Instagram, ela chama Marcela Dantes, que ela também escreveu uma história real não, assim, ela criou uma ficção em cima de uma notícia de jornal que ela viu. É um livro que chama, ó, Nem Sinal de Asas, ó, da Marcela Dantes. E aí, depois, se vocês quiserem ir lá no meu Instagram, procurar a entrevista com ela, ela é muito gente boa. E ela, o que é essa história? Ela viu no jornal, naquele jornal É o País, uma história de uma mulher lá na Espanha, que se chamava Rosário, e essa mulher foi encontrada morta depois de 5 anos dentro do apartamento, e o corpo dela estava mumificado, ela tinha virado uma múmia. Depois parece que foram estudar, parece que o ar-condicionado ajudou a preservar o corpo, tem algumas histórias aí. Mas aí o que a Marcela fez? Ela viu essa história no jornal e ela ficou com isso na cabeça. Ela falou, gente, mas ficou incomodando ela essa história da Rosário. Ela entrou em contato com a jornalista do El País, que escreveu a matéria, e fez uma entrevista, né, com essa jornalista, conversou bastante e criou a história da Rosário, que aqui ela mudou de nome. Aqui nessa história ela chama Anja Santiago. Então ela tem na cabeça dela uma história. Quem era a Rosário? Por que essa mulher ficou 5 anos dentro de um apartamento, morta, sem que ninguém procurasse por ela? Então é uma história muito legal também, de uma escritora que está viva, que está trabalhando, que está ali em Belo Horizonte, é mineira também. Então é um livro que eu indico. E aí, gente, então a Cleide pediu para falar. A partir desse tanto de leitura que eu fazia, o Elias, meu marido, ele sempre falava assim para mim, Rosana, você tem que escrever, você lê muito, mas tem que servir para alguma coisa, essas leituras suas, e ficava falando na minha cabeça. Aí, de tanto que ele falava, porque teve uma semana que ele todo dia ele falava isso na minha cabeça, ele falava, você não vai escrever, não? Você não vai escrever, não? E começou a me apunhar. Eu falei, tá bom, para de encher meu saco que eu vou escrever. E ele queria muito que eu contasse a história do garimpo, né? Aqui na nossa região, né? Na época que teve o garimpo, porque a família dele participou e teve garimpo nas terras deles. Então, assim, aí falei, tá bom, mas então você vai ter que me ajudar. E ele começou a me contar as histórias, eu fui anotando, né? Lógico que eu levei muito tempo com isso. Eu levei 8 meses para escrever esse livro. E aí saiu o Sopa de Pedras, que é o primeiro livro, né? Só que aqui no Sopa de Pedras, é lógico, eu usei nomes fictícios, mas aqui tem histórias verdadeiras que aconteceram de verdade aqui na região, só que eu mudei os nomes para mim não ter problema, né? Porque vai que uma pessoa aqui se identifica e quer me processar, né? Então, até o rio eu mudei o nome, não é Rio São Francisco, chama Rio Triunfo. Mas para quem lê, é a história da nossa região, coisas que aconteceram aqui na época do garimpo. Aí, depois que eu publiquei esse livro, eu não parei mais de escrever. Aí, o que aconteceu?
Porque esse livro aqui, na época eu não tinha assim tanta experiência com escrita, porque a escrita literária, ela é diferente de você escrever uma redação, você tem que prestar atenção nos personagens, senão você vai fazer besteira. Você vai colocar aqui numa cena que o personagem está comendo macarrão, aí lá na frente ele está comendo abobrinha. Então a gente tem que prestar atenção, tem muitas coisas que a gente tem que olhar numa escrita, né? E ao Ravi, seu irmão tem, é mesmo. E aí, o que acontece? Nessa época eu escrevi, mandei para uma empresa para revisar tudo. E depois disso eu fui estudar a escrita, fui fazer cursos, fui fazer oficinas de escrita, comecei a escrever contos, que são textos mais curtos. E aí o ano passado, quando começou a pandemia, porque esse livro foi escrito ele foi publicado em 2018, em dezembro. Aí, quando foi em 2020, agora em março, eu estava fazendo esses cursos, quando começou a pandemia, saiu uma chamada de uma editora, que é justamente a editora dublinense que eu contei da professora Ange, lá do Rio Grande do Sul. Essa editora, junto com uma outra editora que chama Elefante, abriram uma chamada, tipo um edital, convocando pessoas do Brasil inteiro que quisessem escrever sobre o tema da quarentena. A gente estava lá no comecinho da quarentena, ainda todo mundo morrendo de medo, dentro de casa, aquela coisa, né? E eu fui e mandei um conto que eu tinha escrito na oficina de contos, que eu estava fazendo um curso com uma professora lá da Paraíba. E aí, dentro dessa oficina, ela deu um exercício, falou assim, vamos escrever sobre uma pessoa que ela precisa sair para fazer uma coisa, mas ela não pode sair. Ela precisa, mas não pode. Esse foi o exercício que ela deu. E eu fui e escrevi um conto de uma mulher que precisava sair de casa para trabalhar, para sustentar a família, mas ela não podia sair de casa por causa da quarentena, porque ela tinha medo de contaminar a família dela. Aí eu aproveitei esse conto que eu tinha feito lá dentro do curso e mandei para a chamada da editora dublinense. Foram mais de 1000 textos do Brasil inteiro e eu fiquei entre os 19 que foram aprovados e foram publicados nesse livro aqui, que chama Retratos da Vida em Quarentena. Aí é um livro de contos, que ele tem contos de são 19 pessoas, né, de vários lugares do Brasil, que foram selecionados. E eu fiquei muito feliz o dia que eu vi meu nome lá nos finalistas, eu quase caí dura, né, porque eu nunca imaginava, eu mandei por mandar. E deu certo. E aí depois eu continuei fazendo meus cursos, e aí continuei fazendo as oficinas e decidi que eu queria escrever um livro de contos. Aí eu decidi que eu queria escrever um livro de realismo mágico. O que é realismo mágico, gente? São histórias do cotidiano, mas que tem alguma coisa de absurdo ali dentro. Então, assim, são histórias que, sei lá, às vezes tem uma comunidade ali, tá, de repente, é igual a menina falou, tem um vampiro ali que mora ali, que todo mundo acha ele normal, sabe? Mas eu não escrevi sobre vampiros, não, estou dando só um exemplo. Então, aí, eu acabei de publicar, foi publicado em julho agora, aí saiu o meu livro agora, Relatos Insignificantes de Vidas Anônimas, que tem 10 contos, mágico. Então, aqui tem contos, por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui para vocês. Tem um conto de uma menina que se transforma em árvore. Tem um conto de um homem que ele conta segredos para os mortos lá dentro do caixão na hora do velório. Tem contos sobre ciganos, tem conto, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem um conto sobre uma mulher que ela controla o tempo. Então, ela é a dona do tempo. Então, assim, são histórias que têm elementos, assim, absurdos, fantásticos, mas que acontecem dentro do cotidiano. Então, a partir daí, eu comecei lendo, né? Fui lendo, e a partir daí eu já escrevi 2 livros, já participei dessa coletânea.
Eu já tenho alguns contos publicados em revistas eletrônicas, em sites, e eu estou escrevendo um novo romance. Esse vai se passar no São Francisco mesmo, só que ele não vai se passar aqui na nossa região, ele vai se passar entre Pirapora e Sobradinho, na época em que os vapores navegavam lá entre Pirapora e Sobradinho. E, assim, ainda está em construção, eu tenho que terminar, eu não sei quando ainda que eu vou publicar, porque demora, né, para a gente escrever. Mas a partir daí eu não parei mais. E assim, abriu muitas portas, igual eu já falei para vocês. Eu conheci muitos escritores, eu conheci muita gente através dos livros. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelos livros, que fizeram, assim, de mim uma pessoa melhor, uma pessoa que entende o mundo ao redor. E eu sempre que aprender. A gente morre aprendendo, todos os dias. A gente é um ser em construção. Eu posso entender muito bem de um certo assunto e não entender de outro. Que o professor de história aí, ou que a Luciana de matemática, eu sou péssima em matemática. Então, assim, a leitura traz isso para a vida da gente. Rosana, e como adquirir seus livros? Então, olha, o Sopa de Pedras, porque assim, eu não tenho mais, sabe, exemplares deles. Esse aqui, ó, a editora chama Editora Penalux, lá no site da editora vende, mas esse aqui, se você entrar, por exemplo, nas Americanas, no Submarino, na Amazon, vai encontrar esse livro, ele tem para vender nessas lojas. Ou direto no site da editora, né, Penalux. E esse outro, foi assim, como se diz, a editora que fez todo o processo. Então, eu não estou vendendo os livros, tem que comprar direto na editora mesmo. Chama Editora Caos e Letras, que é de Belo Horizonte, aqui é a editora de Nova Lima, que é do lado ali de Belo Horizonte, né? Então, se entrar no site, colocar no Google lá, Editora Caos e Letras, ele está à venda lá também. Saiu tem 2 meses, ainda tem um monte de gente comprando, pessoal postando. O meu já chegou aí, ó. Pois é, o Cid já comprou. Ó, Cid, você tá podendo ler. A câmera estava fechada, lá, o Cid está com o livro dele lá. Então, aí ele está à venda no site. E é isso, gente. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Espero que os meninos aí continuem nas leituras. Com certeza, Rosana, eu quero parabenizar você, né, pelas suas obras, né, e agradecer a sua participação aqui conosco nesse sábado letivo, né, que hoje os meninos devem estar aí todos na expectativa aí dos prêmios, que foi um recorde de livros lidos, né, no nosso projeto de leitura. E, assim, foi muito bom ter você conosco aí nessa manhã, tá? E ouvir as suas histórias, as suas indicações. Tenho certeza que será de grande valia para todos, né? E assim, Cleide, quero adquirir o seu livro aí do romance. Eu amo romance, viu? Então, aí você pode procurar. Então, e eu fico tão feliz que esse projeto, ele já tem um tempo, né? Assim, eu vejo que tem essas premiações todo ano, e é um projeto realmente que incentiva mesmo, e muito bom para incentivar a leitura. E eu agradeço. Na 4ª edição já, Rosana. Aí você continua conosco aí para você ver a finalização do projeto. Eu vou só pegar uma água, mas já vou voltar aqui, porque eu vi que vai ter até smartphone aí para ser sorteado, né? Tem muitas coisas boas aqui hoje, tá? Eu tô achando que quem vai ganhar o smartphone é eu, porque eu li bastante já esse ano. A Rosana que vai ganhar, ó. Sim, merece, Rosana. Já vou tirar. Então, muito obrigada pela participação e continua conosco aí, tá? Tá, eu que agradeço, viu? Obrigada. Tá bom. Abraço.